Bem-vindo ao nosso curso. Esteja atento ao tema dessa aula, porque há abordagens muito interessantes. Curso de Instrutor de Yoga em 17 lições, lição 2, o que é alimentoterapia, nutracêuticos e alimentos funcionais. Tópico da lição 2, o que é alimentoterapia. Dê pausa e leia atentamente o que vamos estudar ou veja a versão em PDF. Nessa oportunidade, vamos estudar sobre a alimentoterapia nutracêutica e alimentos funcionais. Veja as definições de alimentoterapia. Há vários tipos de formas de alimentação que o indivíduo pode fazer. A nutracêutica são os alimentos que contêm propriedades terapêuticas. Suplementos nutricionais, a regulamentação. A regulamentação no Brasil é feita pela Anvisa. Leia atentamente algumas decisões da Anvisa. Naturalmente, ela está sempre se atualizando. Os nutracêuticos é um mercado promissor. Nas últimas décadas, vem crescendo tanto nos Estados Unidos, na União Europeia, no Japão e em outros países. Há comprovações dos alimentos sob o ponto de vista funcional, ou seja, no alívio ou correção de determinados distúrbios orgânicos. Os alimentos principais são os sólidos, os líquidos, o ar respirado e impressões. O ar também é um alimento indispensável ao organismo humano. Por incrível que pareça, as impressões também é uma fonte de alimento. Necessitamos consumir alimentos para a nutrição do nosso organismo. Leia atentamente essas telas para compreender o que estamos falando e explicando. É importante saber se alimentar corretamente. Dê pause e leia atentamente as telas para compreender melhor o processo de uma nutrição saudável. Existe uma diferença entre nutrientes e nutrimentos. Leia atentamente esta tela para compreender a diferença. Os nutrientes são 6 os tipos principais, que são as proteínas, responsável para a fundamentação biológica, os carboidratos ou hidratos de carbono, que são chamados também de glucídio, os lipídios ou gorduras, a água é importante para a nutrição e a manutenção do organismo, os minerais ou sais minerais e também as vitaminas. Dê pausa e leia atentamente essas telas para compreender melhor o processo nutricional do organismo. Precisamos também estabelecer um ritmo de nutrição. Confira nessas telas os nutrientes das proteínas, dos carboidratos, as principais fontes de lipídios, de água, o cálcio é importante no nosso organismo, o ferro. Veja os principais alimentos que o contêm, o fósforo, o iodo. Dê pause para ler atentamente. Das vitaminas, veja as principais fontes da vitamina A, da vitamina B1, as principais fontes, efeitos e carências, e que tipo de alimentos você encontra também, a vitamina B2, a vitamina B12, a vitamina C, principais funções, carência e principais fontes. Leia atentamente. Da vitamina D, da vitamina K. Dê pause para ler atentamente as telas. A classificação dos nutrientes são em construtores, energéticos e reguladores. Leia atentamente. Calorias. É necessário que o organismo tenha calorias.
ou os alimentos tenham calorias para nutrir o organismo, porque o nosso organismo consome energia. Na alimentação devemos ter um bom senso. Leia a tela. A alimentação deve estar de acordo com a idade, com as atividades desenvolvidas, com o estado fisiológico, os alimentos da própria época e as preferências, o estado de saúde. Confira os grupos principais: leite, carne, frutas e verduras, pães e cereais. Devemos ter cuidado com as estocagens dos alimentos, o congelamento, o enlatamento. Devemos ter atenção. A liofilização é um processo específico. Dê pause e leia a tela para compreender este processo. Cuidados na compra é importante para que você selecione os alimentos adequados, tanto em latas como recipientes plásticos, sobretudo carnes e pescados. As frutas, hortaliças e legumes também devem ter nossa atenção. Os cuidados ao ingerir os alimentos. É preciso ter atenção no processo. Os alimentos, observações importantes. Leia essa tela para compreender, para saber se alimentar adequadamente. Veja as orientações de cada item e leia. Alimentos industrializados. Devemos ter uma atenção. Devemos reduzi-lo ao mínimo possível, pois os alimentos industrializados quase sempre têm vários componentes a mais, como no caso de aromatizantes. Leia essa tela para entender. E também está alerta dos perigos quando nesses alimentos você encontra esses aditivos em excesso, como no caso dos corantes. Leia atentamente para compreender, para saber o que você está consumindo. Os conservantes, como o próprio nome diz, busca manter o alimento por mais tempo. E são vários os produtos químicos acrescentados no alimento para conservá-lo. Muitos deles, em excesso, podem ser prejudiciais. Leia atentamente as telas para tomar ciência desses compostos e suas consequências quando absorvidos pelo organismo em excesso. Os adoçantes. Os adoçantes também são chamados de edulcorantes e servem para adoçar o produto. Veja sobre os antioxidantes, antiumectantes, conservantes, edulcorantes, espessantes, estabilizantes, aromatizantes, umectantes. Leia atentamente sobre esses aditivos alimentares. Agora, a bibliografia abordando a alimentoterapia. Dê pause e leia esses títulos. E adquira se quiser aprofundar-se na pesquisa. Veja agora a bibliografia geral, os vários livros consultados para a elaboração desta lição. Dê pause nas telas para ler os títulos e pesquisar se assim o considerar necessário. Tenha atenção nessas telas. Confira os títulos. Veja na próxima lição. Noções fundamentais acerca da nutrição humana. Te vejo na próxima aula. Até lá!